Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria. Você pode dizer glória a Deus? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós possamos nos alimentar nessa noite dessa palavra. Que o teu Espírito possa nos dar entendimento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, amado, que palavra tremenda. Só ler esse texto já te desafia. Sim ou não? Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Amém? Tem um cheiro, né? Mas não estava sem cheiro não. Fora, hein? Né? Então, amado, esse homem que está falando, que escreveu esse livro, Salomão, e ele nos ensina algo tremendo, amado. O que Deus tem colocado na sua mão para fazer? O que Deus tem proposto a você a fazer? Pastor, Deus tem me dado uma família. Pastor, Deus tem me dado uma juventude. Pastor, Deus tem me dado filhos. Pastor, Deus tem me dado trabalho. Pastor, Deus tem me dado tantas coisas. Mas como você tem executado tudo isso? Ele diz: tudo quanto vier à tua mão, faça com toda a sua força, seu vigor. Você veio para este lugar, Deus tem te dado esse lugar, você veio com vigor, com alegria. Amado, você fazer com força não é simplesmente, mas com alegria de caminhar. Deus tem te dado um caminho a seguir. E como você tem seguido esse caminho? Com força ou apenas cambaleando para cima e para baixo? Jeremias no capítulo 48, leia comigo. Ele tem algo também a dizer. Jeremias 48, no versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada de sangue. Quer dizer, não é apenas ter na sua mão para fazer, mas fazer de forma errônea, fazer de forma descuidado. Essa nossa caminhada, amado, nós temos que ter o maior cuidado de tudo que vem à nossa mão, de tudo que nós vamos fazer nessa obra. Não podemos fazer de qualquer forma, mas com a nossa força. Pastor, mas às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu não tenho força alguma. Abra comigo em Isaías. É verdade, meus irmãos. Às vezes, Isaías no versículo 40, no 31,
Às vezes as forças humanas, elas vão se desvanecendo, vão indo cada vez menos. Só que eu e você, amado, não podemos ficar voltados nessa nossa força, porque encontramos obstáculos muito fortes na nossa caminhada, apesar de a palavra nos ensinar que nós devemos colocar toda a nossa força naquilo que vamos fazer, mas não abrir mão de estarmos confiantes em Deus, porque Ele diz assim, dá força, no 29, ao cansado, e multiplica as forças de que não tem vigor. Amado, tem momento que você não vai ter força, mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, né? Aquele que confia no Senhor, não sabes, no versículo 28, não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, e Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Mas Deus sabe, o entendimento de Deus, Ele sabe até onde você vai suportar, né? Tem hora que fala assim, dá vontade de desistir. Ele sabe que você, até onde você vai suportar. Biblicamente diz que Ele dá a prova, né, até o momento que você vai suportar. Se você está suportando, porque, amado, Ele está te dando capacidade para isso. Amém? Vem falar assim, até, né, quando as coisas acontecem, né, também você fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí Ele fala, vai que eu estou contigo. Oi? Ele que nos alimenta. Então, tem momentos que você, essa estrutura física, ela tem que ser renovada por Deus, revigorada por Ele. Para você nutrir isso na sua vida, você tem que praticar algo, amado, confiar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ele diz, não sabes e não ouviste que o eterno Deus e Senhor e Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, Ele dá força ao cansado. Olha, na nossa estrutura, como ela é composta, né, de corpo, alma e espírito, todos esses Deus supre. Deus tem o suprimento para nós. E agora nós estamos falando do nosso corpo. Olha, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Quer dizer, a pessoa ela pode ficar lá embaixo, sem força nenhuma, mas Ele vem e dá vigor. Amém? Essa estrutura, esse nosso corpo, ele pode estar sem nenhum vigor, mas Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, né? E se fadigarão. Os moços certamente cairão. Quer dizer, toda a estrutura de um jovem, no vigor do jovem, ele pode desfalecer. Mas aquele que confia em Deus, ele renova as forças. Quem precisa ser renovado aí? Diga glória a Deus. Eu preciso ser renovado. Essa estrutura minha aqui, ela precisa de uma renovação. E quando eu recebo essa renovação, eu vou ir lá e plugo na tomada? Pode plugar na tomada, sabe de quê? Da confiança. Você vai lá e pluga a sua vida confiando. Senhor, a partir de agora eu confio no Senhor. Aí você está plugando a tomada do renovo, da capacitação, da multiplicação de Deus, força. Talvez você veio para cá, né, cansado, mas quem esteve aqui antes, adorando a Deus, amado, eu já comecei a sentir o renovo. Sim ou não? Você começa a sentir o renovo de Deus sobre você.
é que você passa a descansar nele. Em Mateus capítulo 28, 11 diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas quando você recebe isso? Quando você confia nele. E olha, você tem que pegar essa geladeira nas tuas costas e jogar. Sai geladeira pesada do teu corpo. Agora eu vou falar da alma. Abra Romanos capítulo 1, capítulo 12. Eu falei do corpo. Você renovar o seu corpo. Você tem que confiar nele. Interessante, amado, que o mundo não te dá esse escape. Não te dá essa oportunidade. Há poucos dias, por exemplo, eu queria ser bombeiro, né? Não sou bombeiro. Mas tu vê aí um cara novo, 30 e poucos anos, pegou uma corda e se enforcou. Se ele tivesse ouvido essa palavra, ele não se enforcaria. Sabia? Se ele tivesse ouvido essa palavra, ele não se enforcaria. Romanos 12. Eu estive falando com a família. Irmão, quando você vê alguma coisa acontecendo em sua volta, mas não tem nada a ver comigo, né? Estava conversando com a família. Esse espírito de morte, da mesma forma que ele rodeou lá no deserto para matar os primogênitos, ele continua rodeando no dia de hoje, né? Para matar e destruir. Romanos diz assim, agora eu vou falar de nossa alma. A alma humana. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Quer dizer, isso traz para o nosso entendimento e sentimento. Nós temos que prestar um culto a Deus, para que eu e você possamos manifestar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, amado. Não é simplesmente chegar aqui e entrar nesse lugar e ir embora. Não, isso tem que ser um culto racional, um culto de adoração, reconhecer Ele no teu íntimo, que Ele é Deus na sua vida. Não é simplesmente, eu fui à igreja, porque muitos vão, mas prestamos culto a Deus. Esse racional fala da nossa alma, né? É você entregar. Quando você entrou nesse lugar aqui, você deixar os teus sentimentos, os teus sonhos não largados, mas sim lançados na presença dele. É você chegar aqui: Senhor, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu tenho tantas coisas para declarar a ti, né? Hoje no meu trabalho houve um erro, eu ia pagar por esse erro, mas consegui desenvolver que eu não precisei pagar. Eu falei: só Deus mesmo pode mover isso. Um negócio muito estranho, mano. Aí tu fala assim, tu deixa tudo suave, isso vem querendo perturbar a sua alma, deixar você angustiado. Aí quando você vem, presta um culto a Deus, pega essa estrutura sua, as suas emoções, os seus sentimentos, e você presta um culto racional a Deus, como se você falasse para Deus: Deus, eu quero ter uma vida renovada na tua presença. Porque o Senhor colocou em minhas mãos essa vida. Por isso que ele fala: aquilo que vier em tuas mãos, faça com toda a tua força. Deus te deu essa vida que você tem. Então lute para ter uma vida
de cultuar a Deus, uma forma, amado, que venha surpreender a outros. Porque, amado, você pode sair deste lugar hoje com a sua vida toda transformada, ou apenas sair como você entrou, ainda pensando em desistir, ainda pensando em parar, ainda pensando em se embolar na caminhada. Ou você pode prestar um culto a Deus com toda a tua força, com toda a sua alegria, e declarar que Ele é grande sobre a sua vida. Não ficar pensando que aquilo que o mundo tenta te sufocar, vai te sufocando e vai impedindo de você o adorar. Mas você possa prestar um culto a Deus. Porque Deus te deu essa vida, ela está em tuas mãos. Tu sabia que Deus colocou a nossa vida nas nossas decisões? Ela está aí na tua mão. Você pode, com a vida que Deus te deu, desistir, ou você permanecer adorando a Deus. Sabe? Você poder sozinho fazer um culto a Deus. Tem gente que se chamar para pregar aqui não prega. Não, porque só tem pouca gente nessa igreja, não vou lá não. Eu gosto de lugar cheio. Tem gente que não senta para ouvir. Ela quer pregar, só pregar. Ah, mas se a Renata não dá uma oportunidade para me cantar, eu vou procurar outro lugar para me cantar. Né? O pastor me dá uma oportunidade para pregar, nem para orar. Eu vou embora para outro lugar para me orar e pregar. E ela não para um minuto para adorar, para ouvir a Deus, para prestar um culto a Deus, tirar o seu ego para fora e deixar a vontade de Deus operar na sua vida. Amado, eu fico feliz quando eu estou sentado e alguém está pregando. Eu já estou até me ouvindo pregar também. Agora eu estou. Só esse mês já vi 2 vezes o pastor Flávio pregando. E eu gostei. Pô, ele deu uma bronca. Eu falei, meu Deus, isso aí. Não dá mole para mim não. Então, amado, você tem que até você parar em frente ao espelho e fazer um culto para Deus. Deus, tu és maravilhoso. Sabe? As pessoas hoje passam o tempo todo mais reclamando do que agradecendo a Deus. Que a alma deles está cheia de rumores, cheios de preocupações. Deus te deu essa alma aí, adore a Ele, faça um culto para Deus. Agora eu quero falar sobre o Espírito. Deus, amado, te criou com um espírito de adorador, um espírito voluntário. Ele criou você com a imagem dele. Abre em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Deixa nada roubar, amado, as tuas forças. Não deixa o tempo, a tristeza, a angústia, o medo, as preocupações te roubarem. Aprenda uma coisa, meus irmãos. Eu quero desafiar você que está aqui hoje, nessa noite. Para de dar desculpa. Passei para os irmãos, meu irmão, para de dar desculpa. Será que naquele dia a gente vai poder dar desculpa para Deus? Sim ou não? Não. Oh, Deus. Olha só. Vamos lá, amados. Eu vou traçar um paralelo aqui com você. Alguns homens, a Bíblia fala em Mateus, que foram até Jesus falar, Jesus, naquele dia, uns vão dizer, eu expulsei no teu nome, eu fiz isso, fiz maravilha no teu nome. E Jesus falou assim para ele, ó, o Senhor fala para ele, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheci. Olha só, mano. Pessoas que fizeram milagres, prodígios, rodaram, fizeram tornaram peão. E Jesus falou isso, mano. E aqueles que não fazem nada, vai falar o quê? Né? O que nós temos que apresentar a Deus? O que nós
O que Deus tem colocado em nossas mãos, será que nós vamos fazer igual aquele homem que pegou o talento, enterrou e disse: não, eu escondi, né? Mas ele está nos dizendo assim: ó, aquilo que vier à tua mão, faça com toda a sua força. Porque Deus sabe, amado, se nós estamos empregando ou não a nossa força. Ele sabe, amado. Sabe? As pessoas hoje mentem para o pastor, mente para um, mente para outro, vai enganando e acha que está, amado. O diabo só está esperando você entrar no alvo para ele te afundar. Se nós não pararmos e atentarmos para a condução que estamos tomando na nossa vida e olharmos, Senhor, o salmista ele fala assim, ó: Senhor, vê se há em mim um caminho mau, sonda-me. Talvez o teu coração já te contaminou e falou assim: não, para que a igreja? Não vai não. Lá na quarta-feira só ministra um louvor. Só o pastor. Eu já não... E a pessoa vai assim, enredando no caminho, levando uma condução totalmente errada. Tem gente que não se esforça, está do lado da igreja, não vem. Não é só aqui não, mano. Tem gente que passa na hora do culto, na porta da igreja. Na porta da igreja. Ainda pede férias ainda. Pastor, me dá férias. Aí passa na porta da igreja, né? Aí passa até uma afronta. No dia do culto, pede férias. Olha o que diz aqui. Nosso espírito, amado, pertence a Ele. A nossa vida é dele. Ele diz: e Deus os abençoou e deu-lhe frutificar e multiplicar, enchei toda a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, né? E disse Deus, no 29 agora, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Agora vá comigo no 2:7, no 27, perdão. Eu pulei aqui, peraí que eu vou me achar aqui. É no... Peraí, meu irmão. Olha o que Deus faz conosco, né? No 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o mal, o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e como e viva eternamente. Quer dizer, nós temos uma ligação eterna com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E Ele diz: então diz o Senhor Deus: este homem é como um de nós. Então estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso espírito pertence a Deus. Abre em Eclesiastes 12:7. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a que o deu. Por isso que ele fala: nós venhamos adorar em espírito e em verdade. A nossa vida é dele, amado. Somos feitos por ele. Fomos feitos por ele e para ele. Então, amado, não adianta eu ficar dando desculpa. Não tem como. O Deus que nos criou nos conhece. E Ele requer de mim e de você
que possamos executar com toda a força aquilo que Ele tem posto em nossas mãos. Não abra mão daquilo que Deus tem posto na sua mão. Amém? Érica, não abra mão do seu casamento. Deus botou esse casamento na sua mão. Não abra mão. Lute. Né? Não deixe a mídia envolver a sua vida. Lute. Cada manhã, cada dia, eu tenho que renovar a minha aliança com a minha esposa. Né? O marido, vou voltar aqui com essa força, briguei com ela, mas no dia seguinte, vai lá dar um beijo nela. Porque tem casal que vira a noite sem falar um com o outro. Né? Não, briguei com meu filho. Outro dia eu briguei com o Josué que ia dormir e ia me beijar. Volta aqui e me dá o beijo, um beijo gostoso. Um beijo gostoso é assim. Aí ele tem que voltar bravo que só, mas voltou e dizer um beijo gostoso. Porque ele tem que entender que o pai quer o melhor para ele, né? E aí quando deu o beijo meio mendigado, eu falei, não, nesse beijo que eu gosto não, eu gosto de beijo gostoso. Né? Saiu de casa, a esposa vai lá e beija os filhos. Né? Beija o marido, dá o cheiro. Deus colocou na tua mão, mano. Faça o melhor. Pastor, Deus me colocou nesse lugar. Dê o seu melhor nesse lugar. Né? Pastor, eu ainda não executo nada nessa igreja, mas quando eu chego aqui eu dobro meu joelho e oro. É muito fácil, amado. Gente, Deus colocou pessoas do teu lado para que você amasse, que você odeia. Deus colocou pessoas para provar você, do teu lado para te provar, para ver se você vai amar o teu próximo ou não. Aí tu fala assim, pastor, tem um montão aí que é prova pura. Mas, às vezes, sabe para quê? Para ver qual é a sua paciência, para ver se você é longânimo, para ver se você manifesta os dons do Espírito sobre a sua vida. Deus tem colocado na tua mão o teu trabalho, faça com a tua força, né? Faça com o teu vigor. Tudo que você vier a fazer, faça com graça de Deus, com alegria, faça com a tua força, que aí você pode chegar diante de Deus. Eu acho interessante, amado, não é para querer chegar para Deus e falar, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu faço aquilo. Não, amado. O que você vier a fazer, faça com a tua força, mas para glorificar o nome dele. Uma oração que eu acho assim tremenda na vida de Daniel, no capítulo 9. Ele chega diante de Deus, apesar de Deus ter usado ele tremendamente lá na Babilônia, mas ele chega diante de Deus e fala, Senhor, não fiado no que eu fiz, não fiado nas minhas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Amado, entenda que você vai fazer, sim, com toda a sua força, mas para a glória dele. Amém? Para a glória dele, para que ele cresça. Amém? Não é só cantar para que ele cresça. Não, amado, a nossa vida tem que... A gente tem que se envergonhar quando alguém for criticar a nossa caminhada. Aí tem pessoas que falam, eu não estou nem aí. O problema é dele. Vamos receber crítica? Vamos. Mas analisa se a tua conduta merece ou não aquela crítica. Amém? Quando você for conduzir a sua caminhada, vê se as críticas
ou as critices que estão ali, estão mostrando para você alguma coisa que você não tem feito com a tua força, mas sim algo de qualquer jeito. Por quê, amado? Olha o que dizem no capítulo 9 ainda, no mesmo versículo, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim, a parte B: faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quer dizer, depois de morrer, acabou. A pessoa, eu podia ter feito muito pela Érica, ela morreu, não pode mais. A nossa sociedade, ela faz homenagem aos que já morreram. Quando está vivo, não faz nada. Quando morre, homenageia. Tem gente que morreu, que quem acabou recebendo, muitos pintores, hoje os quadros deles valem muito mais do que eles quando estavam vivos. É ou não é? Tem uns casos que a pessoa ela passa a ter mais valor depois que morreu. Será que você, Marcelo, vai dar valor a Érica depois que Deus a levar? Ou vai valorizar ela? Será que eu vou quando eu estou perto da Tânia, deixar de expressar a grandeza de Deus na minha vida, poder abraçar a Tânia quando ela está viva, ou vou esperar ela morrer para depois, puxa, a Tânia morreu, agora não posso? Não, amado. Eu tenho que abraçar agora. Eu tenho que manifestar agora. Depois que passar, não há pensamento, não há projeto, não há realização. Hoje eu queria tanto... Essa morte, amado, que está falando aqui, ela também pode ser uma morte espiritual. Tem gente que eu conheço que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora morreu. Acabou. Então, a minha oração e o pedido da palavra nessa noite é que você faça tudo aquilo que vem em tuas mãos com muito vigor. Amém? Com muita força, Renato. Apesar de todos os obstáculos, faça com graça. Luiz, ainda que tu sozinho, pastor, eu já chamei montão e ninguém veio. Samar um dia teve que defender a sua plantação. Sabe como é que defendeu? Sozinho. Tem momento que você vai estar sozinho, mas tenha vigor. Amém? Amém. Tenha graça de Deus. Amado, às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes eu conheço alguns pastores, às vezes eles falam, conversam comigo, com Tânia, eles vão assim, eu estou sozinho. Eu falei, meu Deus, eu achei que era só eu. Mas não perca. Confia nele. Amém? Deposite a sua confiança nele, para que o louvor do Senhor esteja sempre nos teus lábios. Essa máquina aqui dentro, que é onde nós temos guardado nosso coração, que você possa, olha, Deus me deu um grande talento, eu não posso negociar com Deus. Amém? Eu falo para Deus, não deixa eu envergonhar. O Senhor tem colocado nas minhas mãos, me dá forte, me capacita, me ajuda. É isso que o Senhor está falando no livro de Isaías 40. Ele dá vigor que está cansado, sabe? Tem momento que eu e você temos que parar e falar, Deus, eu preciso do teu vigor. Amém? Vamos ficar de pé? Está orando ao Senhor? Põe a mão no seu peito e ore a Deus agora. Senhor,
Tem hora que eu estou igual o rei Ezequias, cercado, não sabendo o que fazer. Mas eu quero nessa noite desprender toda a minha força naquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Ó Deus, nos dê suporte, nos capacita. Senhor, repreenda todo o mal contra nossas vidas. E ó Deus, nos usa, Senhor, com graça. Usa essa igreja. Desperta, Senhor, aqueles que dormem. Que teu Espírito, ó Deus, possa levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão distantes da tua presença. Que o teu Espírito nessa noite possa de uma forma especial capacitar homens e mulheres, que possa desprender força para fazer a tua obra. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe os que estão aqui, que eles possam, Deus, desfrutar do melhor nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.